Recentemente eu tava assistindo um filme chamado Hedwig and the Angry Inch. Teria uma tradução como algo como Hedwig e a Polegada Raivosa. Isso tem um contexto muito específico dentro desse filme. E ele chegou aqui, na verdade, com o título de Hedwig, Rock, Amor e Traição. E eu me peguei pensando muito sobre esse filme, enquanto eu assistia ele, de como esse filme sabe usar as músicas, né? Como que o diretor John Cameron Mitchell, ele sabe trazer as músicas pro filme pra fazer elas funcionarem muito bem dentro dessa narrativa, porque é um filme musical. Eu tava pensando nisso justamente porque eu pensei, cara, esse filme é tão bom e ele usa tão bem as músicas, que é um musical que eu acho que dá pra indicar até pra quem não gosta de musical. E aí eu pensei justamente na pauta desse vídeo, porque eu fico pensando, conheço muita gente que fala que não gosta de musical, porque, ai, tem aquela coisa de quebrar o realismo, não é realista, quebra a verossimilhança. E eu fico, cara, assim, isso é muito engraçado quando isso vem de fãs de filmes de heróis, Star Wars, sabe, fantasia, terror, porque assim, a pessoa adora assistir filme que é fantasioso, que não é realista, mas calma lá, musical não pode. Então eu acho isso muito engraçado, mas assim, independente dessa questão, né, para além dessa questão, eu pensei, cara, queria trazer a indicação desse filme, porque eu acho ele muito diferente, eu vejo poucas pessoas falando dele, apesar de ele ter ali, né, a sua base de fãs, só que é um filme que eu acho muito interessante, então já pensei logo, e se eu trouxesse a indicação de Hedwig numa lista com outros filmes musicais para quem não gosta de musical. Então essa lista, se você não gosta de musical, que eu fico triste por causa disso, porque eu acho musical um gênero incrível, mas se você não gosta de musical, fica nessa lista que eu vou aqui indicar 7 filmes para vocês assistirem e quem sabe apreciarem um pouco mais desse gênero que é tão subestimado nos dias de hoje. E eu vou começar essa lista justamente com a indicação de Hedwig and the Angry Inch, o filme que deu origem a essa lista, que conta a história de uma cantora de rock, né, que é a Hedwig, que ela está em turnê pelos Estados Unidos, muito brava, ela tá perseguindo ali o ex-namorado dela, que é um vocalista de rock de uma banda que fez muito mais sucesso com as músicas dela. Só que tem todas as questões aí, como por exemplo o fato dela ser uma cantora transexual da Alemanha ocidental, né? Então ela fala ali de questões, por exemplo, como o do Muro de Berlim, ela traz todo um contexto histórico, e as músicas que ela canta estão sempre para dar um pouco do toque da história anterior ao filme, né? Então ela tá contando de onde ela veio, ela tá contando como ela conheceu esse cara que acabou roubando as músicas dela. Ela vai contando e passando em turnê. E aí eu acho que não só é um filme que é muito bom, tem as músicas que são excelentes, por sinal, acho que super vale pontuar isso aqui, as músicas são muito boas. E eu acho que é um filme que funciona, como eu falei, para pessoas que não gostam de musical, porque, como eu disse, é sempre essa questão da suspensão da descrença, das pessoas acharem pouco realista. Só que você está acompanhando uma turnê, você está acompanhando uma banda, que é a banda da Hedwig, né, que é o Angry Inch, que, como eu falei, tem um contexto muito específico, eu nem vou me aprofundar aqui, porque eu acho que é tão divertido que quando você assistir o filme, você vai rir desse contexto. Mas aí você vê a Hedwig e a banda dela passando nessa turnê, cantando as músicas e trazendo um pouco da história. Então, ao passo que as músicas que são excelentes servem para avançar a narrativa, elas também estão ali para dar o tom de um musical, sem necessariamente parecer que não é realista, porque na verdade é completamente realista, você está assistindo uma banda em turnê cantando suas músicas. Então fica aí a primeira dica da lista, Hedwig and the Angry Inch, do diretor John Cameron Mitchell. Cara, excelente filme, me pegou muito de surpresa. Bravo, bravo demais. E eu acho que na mesma pegada de um filme transgressor, assim como Hedwig, porque Hedwig toca em alguns assuntos que eu acho que, pra época ali, que é filme de 2001, foram se tornando assuntos menos tabu com o decorrer do tempo. Só que vamos falar de um filme que também é bem transgressor e ainda muito mais antigo do que esse. É óbvio que eu vou falar de The Rocky Horror Picture Show, filme de 1975, que, cara, que filme maravilhoso também. É um filme que ele tem ali uma questão de mesclar com gêneros ali, ele tem umas referências de terror, tem umas referências de sci-fi, a gente acompanha um casal que é todo conservadorzinho, ali acabou de noivar, virgens, que acabam esbarrando numa mansão meio que mal assombrada no decorrer da noite, onde eles vão acabar descobrindo que a vida é muito mais do que rezar. Esse filme, ele não é só um grande clássico do cinema musical principalmente, mas ele tem referências de ficção científica, ele tem referências de terror, ele faz referências com Frankenstein, com alienígenas. É uma maluquice, as músicas são excelentes, eu duvido muito você assistir e não curtir. E eu acho que ele entra também nessa lista de agradar fãs que não gostam de musical, porque não só ele tem
uma loucura toda envolvida, né? E tem, como eu falei, todas as referências de terror, ficção científica e etc. Que eu acho que, assim, as músicas são o menor dos problemas pra você questionar quão realista é a narrativa, mas também pelo fato de que ele é um filme todo debochado, ele é um filme que funciona muito ali, praticamente fazendo uma paródia de um musical, só que com excelentes músicas. É um filme que se tornou cult aí, porque tem uma legião de fãs merecidamente. Sério, um filme brabíssimo. Se você não viu The Rocky Horror Picture Show, assista esse filme, que você não vai se arrepender, você vai se deparar com um dos filmes mais malucos que você já viu, e que é muito divertido, sério, é muito divertido mesmo, tem razão pra ser clássico. E antes de eu falar do próximo filme, eu quero convidar você que tá gostando desse vídeo pra já se inscrever nesse canal. Aproveita que se você caiu de paraquedas, já se inscreve pra não perder de vista, se você ainda não me conhece. Aqui quem fala é o Adam, tô sempre falando de cinema aqui no canal, trazendo opiniões de filmes, trazendo listas especiais, enfim, tudo relacionado a cinema. Te convido para deixar um like nesse vídeo e também um comentário sobre qual que é o seu filme favorito aí do gênero musical. Tem algum que você gostou, que você gosta dessa lista? Tem algum que você quer recomendar? Comenta aqui que eu vou ler todos os comentários. E se você quiser trocar uma ideia mais direto comigo, vale me seguir nas outras redes sociais. Como sempre, o arroba tá aqui na tela e os links na descrição do vídeo, beleza? E bora continuar falando aí, porque ainda tem alguns filmes pra falar, né? Tem bastante coisa pra falar. Eu comentei que Rocky Horror Picture Show traz referências de outros cinemas, né? Cinema de terror, cinema de ficção científica. E não dá pra falar de musical que traz referências assim, sem falar de Chicago, um dos grandes musicais do cinema, da Broadway também. Ganhou Oscar de melhor filme e eu adoro esse filme. Eu lembro como eu não tinha assistido e aí falaram, nossa, você não viu esse, você tem que assistir. Eu falei, ah, beleza, vou assistir. Eu amei. E eu assisti e pensei, quando eu ver esse musical vindo pro teatro, eu vou precisar assistir. E por coincidência do destino, tava em exibição aqui em São Paulo, eu fui assistir, adorei a peça também. Mas o filme, nossa, muito queridinho. É uma obra que ela traz toda uma referência ali de romance, mas dentro de uma lógica de um cinema de crime, de júri, tem todo um lance assim de falar da criminalidade, de falar das mulheres que são injustiçadas, de colocar duas personagens ali que são muito dúbias, que são a Roxy Hart e a Velma Kelly, interpretadas respectivamente pela Renée Zellweger e pela Catherine Zeta-Jones. Duas maravilhosas, cara. Catherine Zeta-Jones nesse filme está uma maluquice, ela tá uma força da natureza. A personagem dela é maravilhosa, rouba o filme pra si, mas a Renée Zellweger também tá incrível. E é um filme que se passa nos anos 20, dentro de uma prisão para mulheres, onde essas duas personagens, né, a Roxy Hart e a Velma Kelly, elas meio que estão disputando a atenção de um advogado criminal que está tentando provar que elas não cometeram crime nenhum, elas são apenas mulheres muito mal vistas pela sociedade. Chicago é um filme super debochado, tem músicas super icônicas, que ficam super marcadas. Cell Block Tango é um dos melhores números musicais que eu já vi, eu adoro aquela cena. E é um filme que também que eu acho que ele faz sentido quando você tenta botar essa barreira do realismo, porque basicamente todos os números musicais que a gente está assistindo se passam na mente da Roxy Hart, que é a nossa protagonista meio que não confiável, né, uma narradora não confiável, que tá ali na prisão, tem os seus motivos e dá pra ver que ela, em teoria, não bate tão bem. Não é à toa que ela tá tendo esses delírios que são os números musicais, que são incríveis. E eu acho que, como eu falei, dá pra você vencer essa barreira da questão do realismo, porque no final das contas, não é realista. Realmente não é realista. São todos delírios, né? Todas essas músicas são grandes, enormes delírios da nossa protagonista Roxy Hart. E falando de delírio, falando de música boa e falando de Chicago, não dá pra não mencionar Bob Fosse, que é um dos criadores dessa peça, né? Fez super sucesso. O Bob Fosse, ele era um coreógrafo muito famoso, que ele fez não apenas Chicago, como outros musicais. Dentre eles, no cinema, ele fez All That Jazz. Já mencionei All That Jazz aqui no canal recentemente, quando eu falei dos diretores que foram fazer uma terapia em forma de filme, porque basicamente o que o Bob Fosse fez em All That Jazz foi fazer uma semi-autobiografia e também um meia-culpa, né? Ele se expôs bastante ali, ele colocou toda a questão da fadiga que ele estava sentindo, das questões de ele não ser uma pessoa muito boa, às vezes como um bom pai, um bom marido, e ele foi trazendo essas questões, representando em All That Jazz um grandíssimo burnout, lindíssimo e maravilhoso, que também tem essa questão de ser um filme musical. É um filme musical que ele funciona para fãs de não musicais também, ao meu ver, porque, novamente, não tem muito por que você exigir realismo de um filme como All That Jazz. Se você quer os números musicais, mas questiona o realismo, em All That Jazz faz sentido os números musicais porque a gente está acompanhando a trajetória de um coreógrafo. Então alguns dos números musicais do filme são ali ele ensaiando, ele treinando, ele fazendo
audições com músicos, com dançarinos, enquanto os outros números, que são os números mais espalhafatosos, mais realmente gigantescos, mais hollywoodianos e cinematográficos, são delírios de uma mente que tá ali se esvaindo, porque o personagem, que é o Joe Gideon, que é o alter ego do Bob Fosse, tá ali sofrendo um baita de um burnout, então também não tem tanto essa coisa de, pô, isso aqui já não é tão realista. Óbvio, o cara aí tá surtando completamente, né? Quem não está surtando? Enfim, All That Jazz não é só um excelente filme, é um dos maiores musicais da história do cinema, um dos filmes favoritos do Stanley Kubrick. Você quer questionar minha palavra? Você pode questionar. Você quer questionar o Stanley Kubrick? Aí é com você. Mas é muito legal enxergar os musicais como essa metáfora, essa alegoria da autodestruição do Bob Fosse em algo que também não deixa de ser lindo, não deixa de ser algo assim que você fica impressionado com toda a beleza, com todo o auge ali das músicas, das danças, e tudo ali meio que sendo sempre uma festa, uma celebração de uma mente que tá, ó, tá nas últimas. O Bob Fosse, como eu falei, ele meio que fez uma autobiografia, né? Ele fez algo sobre si mesmo. Mas só pra falar de Broadway e biografia, não dá pra não mencionar Tic Tic Boom, filme dirigido pelo Lin-Manuel Miranda, que fala sobre o Jonathan Larson, que foi também um compositor ali, um diretor de musical que ele sempre quis chegar ali, sempre quis fazer peças, sempre teve essa ambição, e ele conseguiu emplacar um dos maiores musicais da história da Broadway, que é a peça Rent. Só que ele, por ironia, né, e trágica do destino, ele nem conseguiu ver essa peça existir, porque antes mesmo da primeira exibição da peça, né, da estreia da peça, o Jonathan Larson acabou falecendo por um ataque cardíaco. Até procurei aqui, ele morreu de dissecção da aorta, aneurisma aórtico, por causa de uma síndrome de Marfan que não estava ali, não tinha descoberto e tal. É uma história bem trágica, só que Tic Tic Boom não foca nessa parte da tragédia, e sim na pressão autoimposta pelo próprio Jonathan Larson, aqui interpretado pelo Andrew Garfield, que ele quer realizar ali o sonho dele, que ele quer ser um grande diretor, que ele quer ser esse grande nome dos musicais, só que ele sente que o tempo dele de fazer sucesso está acabando porque ele está chegando aos 30 anos, então eu acho que é uma história muito identificável de muitos de nós que gostam de arte, que sente que tá perdendo tempo, que tá ficando velho demais pra tudo. Eu acho que o Lin-Manuel Miranda, ele constrói isso de uma forma muito incrível, ele tem toda uma reconstrução da Nova York dos anos 90, e tem toda uma construção da cena ali, dos musicais, mas também da ameaça do HIV, da AIDS que estava estando muito em alta, né? Era um assunto em alta, as pessoas tinham medo, e isso acaba também se envolvendo diretamente com a própria trajetória do Jonathan Larson, que foi um dos primeiros compositores a trazer o assunto de uma forma muito mainstream para as peças dele, para os trabalhos dele. E é um filme que, apesar de não ser uma adaptação direta de uma obra do Jonathan Larson, ela é um musical com composições originais que, nesse caso, se focam muito no processo criativo do artista. Então, quando o filme ele vira realmente um musical assumido e traz os números musicais que seriam pouco realistas, a gente está, na verdade, observando como funciona o processo criativo daquele coreógrafo, daquele compositor que é o Jonathan Larson. Então ele tá ali pensando e vivendo e começa a ter uma cena de música porque ele tá maquinando um número musical na cabeça dele. Eu acho que é uma saída muito boa também pro filme trazer e colocar as músicas que são também super marcantes. Eu acho que é uma direção legal, músicas boas. É um filme que mexeu muito comigo, é muito emocionante. Eu acho que ele me pegou num lugar muito pessoal ali. E eu confesso que eu fiquei assim, muito apaixonado por essa obra. E eu acho também que ela funciona muito para pessoas que não gostam de musicais, apesar de ser um musical. Um excelente musical, por sinal. All That Jazz, Tic Tic Boom são filmes que ficam nessa linha tênue entre ficção e realidade. E eu acho que um filme que brinca um pouco com isso também é Escola de Rock, do Richard Linklater, que traz aí o Jack Black, simplesmente um dos atores mais carismáticos de todos os tempos, como um roqueiro que não se encontrou na vida, quer viver do sonho dele, mas é um adulto que precisa enfrentar as responsabilidades. Ele acaba, num dia, conseguindo o emprego de um professor substituto numa escola particular, cheia de crianças ricas e que não conhecem o rock. É claro que ele não fez isso da melhor forma possível, mas ele acaba usando essa oportunidade para trazer um pouco de música, de arte para a vida daquelas crianças e se descobrindo no processo como alguém que é mais do que simplesmente um guitarrista, um roqueiro. Escola de Rock é um filme que eu acho que ele é muito mais profundo do que ele parece que é só uma comédia divertida, good vibes, um filme comfort, mas ele é um filme que fala sobre vida adulta, fala sobre a nossa relação com a arte, fala sobre como a gente acaba se podando para encaixar em algumas caixinhas
que o mundo nos exige. É um filme que eu acho que é super profundo, mas é um filme maravilhoso, super divertido, e que também brinca com essa coisa do rock, justamente porque ele está ensinando as crianças, ele está trazendo um pouco de rock para a vida delas. Então ele toca, ele mostra músicas. É um filme que não deixa de ser musical, mas eu acho que ele não é tanto aquele filme musical da forma que as pessoas enxergam um filme musical, sabe? Ao mesmo tempo que não deixa de ser um filme musical, ele não é aquele musical tradicional, convencional. E eu acho que vale demais essa dica. Eu tenho certeza que muita gente que tá vendo esse vídeo já assistiu Escola de Rock. Mas se você não conhece, vale muito assistir. E se você já viu, talvez esse seja o lembrete de você revisitar esse filme e perceber como ele é um filme muito mais interessante, adulto, maduro do que ele parece quando a gente assiste ele quando a gente é criança. E pra fechar essa lista, eu vou citar simplesmente um dos maiores musicais da história do cinema. Independente de você gostar de musical ou não gostar de musical, se você é fã de cinema, você tem que assistir Cantando na Chuva. Esse filme dirigido pelo Stanley Donen e pelo Gene Kelly. Cara, ele é uma homenagem gigantesca ao cinema, né? Ele fala ali da época que o cinema deixou de ser um cinema mudo para ser um cinema falado. Ele traz uma história de romance, onde um ator do cinema mudo, ele precisa se adaptar com essa transição, só que a atriz que tá com ele não consegue decorar as falas, ela tem uma voz muito irritante, muito estridente, que não combina ali com o papel que ela tá fazendo, e aí eles acham um jeito de driblar essa dificuldade trazendo uma outra atriz que tem uma voz mais aceitável para dublar ela, só que essa é uma atriz de teatro, ela tem toda uma questão de não gostar de atores de cinema, porque ela acha os atores de cinema meio estrelinhas, só que é claro que eles vão ali passar de um enemies to lovers, né, um gênero, um termo que ficou muito famoso, né, nos últimos tempos, mas aí ó, em 1952 já tínhamos enemies to lovers fazendo homenagem ao cinema ali dos anos 20. Cara, esse filme ele é excelente. E eu acho que ele também tem todo um lance de trazer as músicas, os números musicais, não apenas como uma questão da homenagem pro cinema. Então, muitos números musicais são em sets de filmes, em sets de musicais. Então, já quebra essa necessidade de ser realista. Mas ele também tem todo o lance de você estar acompanhando um grande ator de musical que tá ali se apaixonando e tal. Então é óbvio que ele vai se expressar com a música, com a dança. E aí tem aquela icônica cena de Dançando na Chuva. Eu tenho certeza que você pode não ter visto o filme, mas você já ouviu a música, você conhece esse filme mesmo sem ter visto. Aquele tipo de filme que todo mundo viu sem ter visto, sabe? Talvez isso gere até uma outra lista aqui no canal, já fica a dica. Mas enfim, se você não assistiu Cantando na Chuva, veja. Eu lembro que eu assisti esse filme, assim, tipo, é um clássico, todo mundo conhece, mas eu nunca assisti. Vou dar play nele. Quando acabou, eu tava maravilhado, apaixonado. É um dos filmes mais bonitos que eu já vi. E eu recomendo demais. Sendo você fã de musical ou não, eu acredito que você vai gostar. Então aí, ó, 7 musicais pra você não fã de musicais. Dá uma chance, vê o que você acha do gênero, tentar expandir aí, ver se você consegue encontrar algum filme que te agrade, mesmo se você não curtindo tanto a falta de realismo de um musical. Eu já tinha falado do All That Jazz em outra lista aqui do canal, né, quando eu falei dos diretores que falam de si mesmos ali, que fazem um filme sessão de terapia, mas curiosamente essa lista nasceu de um filme que eu assisti no meu Criterion Challenge, que eu já tinha comentado aqui no canal, lá no começo do ano. Vou deixar o vídeo aqui linkado pra vocês. E é isso, pessoal, como sempre, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais.